Olá, hoje vamos mergulhar fundo em um pedaço da Lei de Responsabilidade Fiscal que, assim, é crucial. É a parte da gestão patrimonial. Nossa missão aqui é destrinchar os artigos 43 a 47. Eles são, no fundo, um manual de instruções para garantir que o patrimônio público não desapareça, né? E para quem está na batalha dos concursos, cada vírgula desses artigos pode ser aquele ponto que decide a aprovação. Com certeza. E é um tema que vai muito além da contabilidade, sabe? É sobre como a gente obriga o gestor de hoje a pensar nas contas que as gerações futuras vão ter que pagar. É a sustentabilidade na veia das finanças públicas. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais básico. O governo arrecada o nosso dinheiro. A primeira pergunta que a LRF tem que responder é: onde essa grana toda pode ficar guardada? Pode ser em qualquer banco? A resposta é bem direta: não. O artigo 43 já começa assim com uma regra bem clara. As disponibilidades de caixa, que é o nome técnico para esse dinheiro, tem que ficar em instituições financeiras oficiais. Uma medida de segurança, imagino. Exato, para ter um controle mais rígido. Mas o ponto que realmente cai em prova, o detalhe que o examinador adora, está no parágrafo 1º. Ah, é aí que a lei separa as coisas, né? O dinheiro do dia a dia e o dinheiro sagrado da aposentadoria. Exatamente. A lei cria uma verdadeira blindagem para os recursos da Previdência. Ela diz: o dinheiro dos regimes de previdência, tanto geral quanto dos servidores, tem que ficar numa conta totalmente separada do resto do caixa. Para evitar a tentação. Justamente, para o gestor, num aperto, não usar o dinheiro das aposentadorias para tapar outro buraco no orçamento. Faz todo sentido. Mas e a aplicação desse dinheiro? Ele fica lá parado? De jeito nenhum. A lei é bem específica. A aplicação tem que ser feita em condições de mercado e sempre com prudência e proteção. Ou seja, Não dá para sair especulando. jamais. O gestor tem que buscar a melhor rentabilidade, claro, mas sem fazer apostas arriscadas com o dinheiro da aposentadoria. E aí entram as proibições. Essas são as clássicas pegadinhas de prova. Ok, então a lei não só manda fazer, ela também proíbe. Ela coloca tipo uma cerca em volta desse dinheiro da Previdência. É uma ótima imagem, é uma cerca com dois lados bem definidos. Primeiro, é proibido aplicar esses recursos em títulos da dívida pública do próprio governo que controla o fundo. Pera, como assim? Um município não pode usar o fundo de pensão dos servidores para comprar títulos da própria dívida. Não pode. Mas por quê? Não seria uma forma de o dinheiro ficar em casa? O risco aí é gigantesco. Pensa só, o governo poderia emitir dívida sem muito critério porque ele já teria um comprador garantido, que é o fundo que ele mesmo controla. Entendi. Ele estaria se autofinanciando. Exato, com o dinheiro da aposentadoria dos outros. É uma receita para maquiar dívida e quebrar todo mundo no final. E a segunda proibição é ainda mais direta. Qual é? O fundo de pensão não pode dar empréstimo para ninguém, nem para os segurados, nem para o próprio governo. O cofre da Previdência é só para pagar benefício, ponto final. Entendi. Proteção total do dinheiro que já está no caixa. Mas e o resto do patrimônio? Prédios, terrenos. O artigo 44 entra nisso, né? É a pergunta que todo gestor em crise deve se fazer. Posso vender aquele prédio abandonado para pagar a folha de salários? A tentação deve ser enorme. E a LRF entra aí como um freio de mão bem puxado. Ela cria a chamada regra de ouro da gestão de ativos. A regra é proibido usar a receita da venda de um bem, que é uma receita de capital, para pagar a despesa do dia a dia como salário, que é despesa corrente. Em outras palavras, não pode vender as joias da família para pagar a conta do supermercado. Essa é a lógica. A analogia é perfeita, é exatamente essa. Porque governos passam, mas o patrimônio é da sociedade, das próximas gerações. Vender um ativo para pagar uma conta de hoje é tirar riqueza do futuro para resolver um problema do presente. É queimar patrimônio. Literalmente. Exato. A LRF impede isso. Mas eu vi que tem uma exceção, como toda boa regra. E ela fala de novo da Previdência. Isso não abre uma brecha? Parece, mas a lógica da exceção é bem inteligente. A lei permite usar o dinheiro da venda de um ativo para capitalizar os regimes de previdência. Ué, mas aí não seria um gasto?
Não, e essa é a beleza da coisa. A lei não vê isso como um gasto, mas como uma troca de ativos. O governo está trocando um ativo imobilizado, tipo um prédio, por um ativo financeiro, que são cotas lá no fundo de previdência. Ah, entendi. O patrimônio continua existindo, só mudou de forma, não foi consumido. Isso é uma realocação, não um gasto. Genial. Ok, então já protegemos o dinheiro no cofre e impedimos a venda de patrimônio para despesa corrente. Mas e as obras? Como a lei organiza aquela fila? Porque a gente sempre vê obra nova começando e um monte de esqueleto parado. A síndrome da placa de inauguração, né? Dá mais voto começar uma obra do que terminar do governo anterior. O artigo 45 tenta botar ordem na casa. Ele cria uma prioridade. E qual é? A lei orçamentária só pode botar dinheiro para projeto novo depois de garantir os recursos para terminar os que já estão em andamento. E também para conservar o patrimônio que já existe. Ou seja, primeiro arrumo o que já tem, termino o que começou, para só depois pensar em coisa nova. E tem como fiscalizar isso? Tem. O executivo tem que mandar um relatório para o legislativo provando que está seguindo essa ordem. E essa preocupação com a ordem se estende para outras coisas, como a desapropriação. Artigo 46. Ele é bem curto, né? Mas direto. O que ele diz de tão importante? Ele diz que qualquer ato de desapropriação de um imóvel urbano será nulo de pleno direito se não cumprir duas condições. Nulo de pleno direito. Isso é o jargão para dizer que o ato já nasceu inválido, certo? Que nem precisa de juiz para anular. Exatamente, é a proteção máxima. O ato é um fantasma jurídico. E as condições são simples. Primeiro, o pagamento da indenização tem que ser prévio, justo e em dinheiro, como a Constituição manda. E segundo, esse valor tem que ser depositado em juízo antes de tudo. Sem isso, o ato não vale nada. Nada. É uma garantia fundamental para o cidadão. Bom, fechamos o cerco. Protegemos o caixa, os bens, as obras. Mas e as empresas estatais? Como a LRF impede que elas virem um caixa 2 do governo? O cerco se fecha aí no artigo 47. Ele é a muralha final. Ele basicamente diz que, em troca de autonomia, as estatais precisam dar transparência total, radical. O parágrafo único desse artigo é um verdadeiro raio-x nas contas delas. E o que esse raio-x precisa mostrar? 3 coisas, a cada 3 meses. Primeiro, se a estatal vendeu algo para o governo, tem que detalhar os preços e comparar com o que ela cobra no mercado. Para evitar o famoso preço de amigo. Exato. Segundo, tem que listar toda a grana que recebeu do governo, de onde veio e para onde foi, para saber se o governo está só cobrindo prejuízo. E terceiro, o inverso. Como assim o inverso? Se a estatal emprestou dinheiro para o governo, tem que mostrar se os juros e os prazos são iguais aos do mercado. Entendi. É uma lupa para garantir que a estatal não está nem subsidiando o governo, com um preço baixo, nem sendo usada como um banco particular com juros camaradas. É a essência. É impedir qualquer transação que possa mascarar a real situação fiscal do controlador. É um mecanismo anti-maquiagem contábil poderosíssimo. Então, recapitulando. Construímos uma fortaleza. O artigo 43 protege o cofre, principalmente o da Previdência. O 44 proíbe vender os ativos para pagar conta de luz. O 45 organiza a fila das obras e o 46 protege o cidadão. Por fim, o 47 bota uma parede de vidro nas estatais. Exato. A mensagem que une todos eles é a de responsabilidade com o futuro. A LRF cria amarras para que a gestão de hoje não resolva seus problemas empurrando uma conta impagável para a gestão de amanhã. É a definição mais pura de responsabilidade fiscal. E isso tudo deixa uma provocação final para quem nos ouve, né? Num cenário de crise fiscal grave, essa regra do artigo 44, que proíbe vender ativos para pagar despesa corrente, ela é uma proteção essencial ou acaba sendo um engessamento que impede o gestor de apagar o incêndio? Fica aí a reflexão sobre essa tensão constante entre a flexibilidade da gestão e a rigidez da responsabilidade.